Oi, gente, eu sou a Joyce, a autora desse podcast. Eu não sei se você está me ouvindo no YouTube e no Spotify, mas caso você esteja me ouvindo do YouTube, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para os acessos das minhas redes sociais e para o blog. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva para você não perder os próximos episódios de podcast. Eu te convido também a não deixar de conferir no blog os textos, as notas dos podcasts, porque às vezes eu sou traída pela minha memória. E mesmo estando face a face com o meu texto, eu deixo passar algumas nuances muito importantes que eu gostaria de te passar, tá bom? Então eu te convido a estar indo lá no blog para ver as notas do podcast também. Sem mais tardar, vamos começar o nosso 5º episódio de podcast. E o tema dessa semana, adivinhem só, continua sendo amor próprio, porque eu não poderia passar para um outro assunto sem destacar alguns pontos que, se trabalhados, podem te ajudar a cultivar o amor próprio e que estão intimamente ligados à autoconfiança. Esses pontos eles estão alicerçados no autoconhecimento e a autoaceitação que a gente já falou no último episódio, e também no respeito próprio. Eu não sei se respeito próprio é um conceito existente, mas se ele não existe ainda, eu estou me permitindo inventá-lo, porque quer dizer o que quer dizer. E vamos lá. Primeiro conceito, a linguagem interior. Esse é um ponto que eu errava muito comigo mesma. É um ponto, na verdade, que eu nem tinha consciência, porque era tão no automatismo que para mim era normal, que já fazia parte de mim. Por exemplo, às vezes você está pensando sobre uma situação do passado, até uma situação que acontece no dia a dia, você fala, caramba, como eu sou burro, ou ridículo, ou inútil, ou imprestável, sabe? Palavras assim bem negativas, carregadas de sentido pejorativo, desrespeitoso. Eu tinha essa linguagem o tempo todo comigo. E é uma coisa que naturalmente a gente não faz com os outros. Eu não tinha o hábito de fazer isso com as outras pessoas, de chamar as outras pessoas de burro, de inútil. Nunca. Muito pelo contrário, eu sempre falava, não fica assim, você deu o seu melhor, não, isso daí não é nada de grave, acontece, é humano. Mas comigo mesma, eu não tinha esse tratamento. A minha linguagem interior era totalmente pejorativa, desrespeitosa. Então, o que eu quero trazer aqui para você é preste atenção em como você se trata. Qual é a qualidade do seu diálogo interior? Ele é respeitoso e construtivo ou ele é desrespeitoso e agressivo? O que eu acho mais engraçado é que a sociedade, a nossa cultura era tão boa para ensinar o respeito do próximo e isso e aquilo, mas ninguém ensina a gente que a gente tem que se tratar com amor, que a gente tem que ser tolerante com a gente mesmo, que o desrespeito ele não é tolerado lá fora com o outro, mas que ele também não deve ser tolerado aqui dentro. Então, preste atenção nesse automatismo da sua linguagem interior. Como que você se refere a você mesmo? E procure substituir essas palavras desvalorizantes por justamente palavras valorizantes e por tolerância com você mesmo. Segundo conceito tenha tempo para você. Ou seja, é o que eu chamo de inegociáveis. Independente do seu dia, independente se você tem filhos, se você não tem, independente das circunstâncias, você vai rever o seu planinho, mesmo se você se considera sem tempo já, por N razões, você vai encontrar no seu dia 30 ou 40 minutos para dedicar a você. E é um tempo que é inegociável. Terceiro conceito, aventure-se sozinho. Faça algo que te desafie sozinho. Eu não sei no seu caso o que poderia te desafiar, mas, por exemplo, faça uma viagem. Aí não tem dinheiro, Joyce, nem que seja para a cidade vizinha. Ou faz um esporte que te desafia, se inscreva num curso, ou até no esporte mesmo, onde você não conhece ninguém, mas faça alguma coisa que te desafia, alguma coisa que coloque a sua autoconfiança para trabalhar, que te tire da tua zona de conforto, da zona das pessoas que você frequenta sempre. Essa autoconfiança que você vai ganhar com isso vai alimentar o seu amor próprio. O quarto princípio que eu quero te trazer
adote um sistema de recompensas. Ou seja, comemore sempre que você tiver um motivo, mesmo os pequenos passos, pequenas vitórias. E recompense-se por isso. Sei lá, faz um bolo para você, compra um sushi, uma pizza, paga uma massagem, vai num restaurante que você está querendo. Mas recompense-se pelos objetivos atingidos, mesmo os pequenos passos. Eu já falei disso, acho que foi no 2º episódio de podcast, que você deve justamente comemorar esses pequenos passos. Ter consciência que a gente vive numa sociedade capitalista. Eu não estou aqui para dizer se o capitalismo é um sistema político bom ou ruim, não estou aqui para discutir isso, mas ter a consciência que a gente vive dentro desse sistema de metas, de querer sempre mais, de que nunca tá bom, nunca é o suficiente. Então a gente sempre olha pra gente dizendo, mas poderia ser melhor. Sim, poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Se você olhar pra trás e ver que tem gente que nem deu o primeiro passo, você já deu o primeiro passo. Então comemore esse primeiro passo. Dê valor aos seus pequenos passos, porque são os pequenos passos que vão nos levar a grandes objetivos. Eu falo disso no 2º episódio de podcast, que é justamente desfragmentar os sonhos em pequenos passos. Então comemore os pequenos passos, dê valor aos seus pequenos passos. 5º conceito, viva os fracassos com amor. Para começar, eu queria dizer que para mim fracasso não existe. Fracasso para mim é uma crença psicológica que colocaram na nossa cabeça. Ele é definido no dicionário como falta de êxito e derrota. Mas desde quando falta de êxito é fracasso? Desde quando eu não atingir um objetivo faz de mim um fracassado? Será que a gente não aprende nada quando a gente não obtém êxito em um projeto ou na realização de um sonho? Será que realmente a gente perde tudo e não sai ganhador de nada? Eu me lembro de uma reportagem que eu vi sobre o Eric Jacquin, que é um cozinheiro que faz o MasterChef, ou ao menos que fazia o MasterChef no Brasil. E ele também fazia um programa que se chamava Pesadelo na Cozinha, onde ele aconselhava proprietários de restaurante que estavam à beira da falência em como resgatar o negócio deles e evitar essa falência e continuar com o restaurante. E eu me lembro que ele foi muito criticado por ter sido escolhido para fazer esse programa, porque ele teve inúmeras falências, o Eric Jacquin. E eu lembro que uma repórter perguntou para ele como que você reage a essas críticas dessas pessoas que estão falando que você não tem a capacidade de aconselhar ninguém porque você já faliu, acho que mais de 13 negócios. E ele deu uma resposta que ficou assim guardada na minha cabeça, que foi justamente porque eu conheci a falência inúmeras vezes, que eu conheço todas as nuances, todos os detalhes, todos os pequenos erros que a gente pode cometer, e hoje eu tenho a experiência necessária para aconselhar essas pessoas, para perceber, para ver além o que pode estar dando errado. E é por isso que hoje o meu negócio também dá certo. Eu acho que eu não preciso falar mais nada sobre o fracasso depois dessa resposta do Eric Jacquin, né? A diferença entre as pessoas que atingem o objetivo ou não está justamente na persistência, porque todas vão experimentar altos e baixos, mas só algumas não vão desistir. 6º conceito, 6º princípio, se perdoe pelos erros do passado, por esses de agora. Liberte-se da culpa, ela impede você de avançar. Substitua a culpa justamente pela noção de responsabilidade. Reconheça seus erros, peça perdão se necessário, mas liberte-se da culpa. 7º conceito, dizer mais não. Eu não sei quem colocou na cabeça da gente essa crença psicológica de que dizer não é errado, que receber um não é uma ofensa. Às vezes a gente se vê forçado a dizer um sim, mas eu quero te lembrar que a cada vez que você diz um sim querendo dizer um não, você está dizendo um não para você mesmo. E às vezes são simples situações da vida, o ser humano está tão imaturo que ele leva um não pro pessoal. Deixa eu dizer para você que se alguém te diz um não, ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não para sua proposta. E é assim, é normal. E ela não precisa ficar se justificando. As pessoas estão num nível de dependência afetiva que o fato de você dizer um não a elas, é uma proposição, arrisca a sua amizade, a sua relação com elas. Então permita-se dizer
Não! Respeite-se, pare de passar por cima de você todo o tempo para agradar os outros, para dizer sim aos outros. Claro que existem momentos de ceder, mas esses momentos não podem ser todos os dias, não podem ser todas as horas, não pode ser em todas as situações e não pode ser sempre do lado do outro. Se você não se respeitar, ninguém vai fazer isso por você. 8º princípio: cuide do seu corpo físico. A gente passa tanto tempo dentro da nossa mente que a gente quase renega o nosso corpo físico. Mas o nosso corpo físico, ele é o templo do nosso eu, do nosso espírito. E ele precisa ser cuidado. O corpo humano, ele é feito para ser ativo. Além disso, a prática de esporte, ela favorece a liberação de hormônios anti-estresse. Se você não consegue praticar esporte ainda, comece com as pequenas caminhadas, pequenas voltinhas de bicicleta. Isso já é ótimo, é só de colocar o corpo em movimento. Eu também gosto muito do stretching, que é o fato de se alongar, de fazer alongamentos todos os dias, uma musiquinha calma. Nossa, já dá um ânimo para começar o dia. E uma outra forma também de cuidar do corpo físico, de se dar amor, de se conhecer, de tirar tensões. Eu sei que é meio inusitado dizer isso, mas é a massagem. E o fato de se massagear todos os dias vai te permitir isso, de se conhecer, de se aceitar, de conhecer seus pontos mais sensíveis e de se dar carinho. Você pode fazer isso todos os dias depois do banho, por exemplo, ou antes de dormir, massagear os pés, enfim. 10º princípio: não se compare. Seja a nível físico, seja a nível de personalidade, seja profissionalmente. Tenha consciência que cada um tem seus atributos, os seus valores, que cada um tem o seu caminho, um caminho diferente do outro, e cada um tem um tempo diferente para se realizar. Eu sei que a gente vive na era do digital e a informação é tão rápida, a gente é bombardeado por pessoas felizes no Instagram, por corpos esculturais, por gente que chegou aos 20 anos e já é milionário. E a gente fica se perguntando qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso valor. Esse é um fato bem interessante, porque eu li um livro, eu acho que em português ele se chama A Arte de Não Agradar. E dentro dessa história tem um filósofo que conta a um jovem que se um ser humano ele nascesse no meio do nada, se ele não tivesse contato com nenhum outro tipo de civilização humana, ele não se perguntaria se ele é bonito ou não, se ele é perfeito ou não, porque o único padrão dele seria ele mesmo. Então o nosso problema é ser confrontado toda hora com o outro, com os padrões da sociedade, com essa sociedade mais uma vez capitalista que nos coloca de metas quase que inatingíveis. E é por isso que não se comparar vai se apoiar sobre o pilar da autoaceitação e é muito importante para o amor próprio. Eu queria principalmente parar aqui um momentinho para chamar a atenção das mulheres que estão me ouvindo, porque eu sou mulher e eu sei o que é. Pare de se comparar com as mulheres que você vê nas redes sociais e pare de engolir um padrão de beleza que estão nos impondo, um padrão de beleza americano que não é o nosso, porque a gente vem de diferentes origens, a gente tem diferentes formas. E o que mais me irrita é que no Brasil tem muito influencer, gente aí no Facebook e Instagram, que coloca na cabeça das nossas meninas de 12, de 13 anos, que se elas não mudarem o corpo delas, elas não têm direito de serem amadas, que elas não vão ser vistas, que elas não vão ser notadas. É quase dizer que elas não vão ter o direito de serem mulheres. Então, mães, ensinem às suas filhas que elas têm valor e que a pessoa que chegar amanhã na vida dela tem que amar ela como ela é e pelo que ela é, e não baseada em padrões que colocaram na nossa cultura. Porque ainda se a gente viaja um pouquinho, a gente vai ver que não é em todo lugar que é como no Brasil. E que o que mais importa agora, o que mais as pessoas têm pensado é cuidar da saúde. E é isso que é importante, pense na sua saúde. Bom, eu me empolguei um pouco aí nesse 10º pilar, mas eu acho que tem algumas coisas que deveriam ser ditas. E vamos lá para o 11º. Se liberte da dependência afetiva.
Ou seja, pare de procurar a todo custo a aprovação do outro, para de viver em função dos aplausos e das críticas. Sim, porque se você quer ser menos sensível às críticas, você também tem que ser menos sensível aos aplausos. Porque você deixa de fazer em função da aprovação do outro e você traz a aprovação para você. A aprovação tem que vir dos seus valores, do seu alinhamento em relação ao que você faz, ao que você diz. A gente tem que parar de alimentar relações tóxicas, de implorar para ser amado, de espernear para ser respeitado e valorizado. Justamente porque a gente se respeita, a gente se afasta desse tipo de pessoa que não nos respeita. E é preciso ter consciência que dificilmente as pessoas que você encontra vão te respeitar mais do que você respeita a si mesmo. Então, se você tem pessoas na sua vida que só te desrespeitam, é porque mesmo que inconscientemente você não se acha merecedor desse respeito e você não se respeita a esse nível. 12º princípio, seja autêntico. Seja você mesmo em todos os momentos, não utilize máscaras para ser aceito por uma pessoa ou por um determinado grupo. Expresse suas opiniões com respeito, mas expresse. Sempre vai ter pessoas nesse mundo que vão te amar pelo que você é. E sempre existirão também os chatos, as pessoas críticas que vão te rejeitar e te criticar sempre, mas é preferível ser amado e detestado pelo que você realmente é do que ser amado e detestado interpretando um personagem. 13º princípio, permita-se sofrer. Sim, permita-se sofrer. Para de fingir bem-estar o tempo todo. Positividade faz bem? Sim, até a 2ª página. Senão ela vira positividade tóxica. Aprenda a colher os seus verdadeiros sentimentos. Hoje em dia, se você tem comida no prato, se tem uma casa boa, tudo vai bem pra você, você não tem direito de reclamar mais. Virou crime reclamar. Você não tem mais direito de se sentir mal. Porque as pessoas vão simplesmente olhar pra você e vão falar, mas você tem tudo e você tá se sentindo mal? Você já viu que tem gente que não tem nada, que tá numa situação pior, isso e aquilo? Sim, tudo bem, eu vi isso, mas isso torna meu sentimento ilegítimo? Será que eu não tenho direito de sentir? Será que eu tenho eu tenho que ter controle sobre os meus sentimentos? Quem disse que sentimento tem que ser controlado? Sentimento não tem que ser controlado. Eles são feras, a gente tem que domar. Eles devem ser aceitos, acolhidos e serem trabalhados através do pensamento racional, e aí sim a gente aplica a positividade. Mas antes de tudo, o primeiro passo é acolhê-los. E é um processo, é natural, é humano. A gente vai embaixo e a gente sobe, a gente vai embaixo e a gente sobe. É normal e é natural. O que não pode é estagnar nessa posição baixa, nessa vibração baixa. Então, assim, está se sentindo mal? Acolha o sentimento, reclame. Encontre uma pessoa para reclamar um pouquinho. Claro que você não vai ficar todo o tempo reclamando. Não é normal também as pessoas que passam 100% do tempo só reclamando. Mas a gente precisa desse tempo de dizer, não tá bom aqui, eu queria melhorar isso, queria melhorar aquilo, não sei, não tô feliz, é normal. E se você não tem ninguém para reclamar, escreva, mas não deixa de acolher o seu sentimento. Considere normal ter momentos de baixo astral e permita-se. Só mais uma vez, não estagne nesse ponto porque é perigoso. E pessoas que estão por muito tempo nessa situação, procure ajuda psicológica, porque também não é normal estagnar nessa zona sentimental. A gente vai falar um outro dia mais sobre a flutuação emocional, que é um processo normal no ser humano, tá? E eu queria te encorajar aqui a abrir o seu coração, nem que seja para alguém da sua família ou para um amigo. Eu sei que às vezes a gente não quer parecer chato, ou às vezes as reuniões elas são tão raras que quando a gente tá com essa pessoa, a gente não quer ir em assuntos negativos, a gente só quer aproveitar. Mas é necessário ter esse tipo de conversa com as pessoas, é necessário exteriorizar isso, colocar palavras, dar nomes a esses sentimentos.
E você vai ver que geralmente, na maioria dos casos, o seu amigo também estava procurando com alguém para compartilhar o sofrimento, as dificuldades dele também. Mais uma vez, é só uma questão de equilíbrio entre essas zonas, de não ficar muito tempo nessas zonas emocionais mais baixas. Enfim, nós chegamos ao final desse episódio de podcast. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que de alguma forma isso possa te ajudar, eu espero que você tenha sentido como se eu estivesse aí na sua sala de estar, tendo uma conversa de amigo com você, e que você possa compartilhar com pessoas que você acha que vão gostar desse podcast também, ou que ele vai ser útil de alguma forma. Enfim, eu te digo até a semana que vem com um novo podcast e com um novo assunto. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.